E se eu te dissesse que o Jardim do Éden não é apenas uma história simbólica, mas um lugar que pode ser rastreado geograficamente nas páginas da própria Bíblia? Por séculos, a humanidade se perguntou: onde ficava exatamente o paraíso perdido? Aquele jardim perfeito onde Deus caminhava com Adão e Eva ao entardecer. Será que ele realmente existiu em algum lugar do nosso planeta? E mais importante ainda, será que a Bíblia nos deixou pistas suficientes para encontrá-lo? Hoje você vai descobrir o que estudiosos da geografia bíblica têm redescoberto sobre a localização do Éden. Vamos seguir as coordenadas deixadas por Moisés em Gênesis, explorar rios que ainda correm pelo Oriente Médio e entender por que esse lugar continua sendo tão importante para a nossa fé hoje. Mas eu preciso que você fique comigo até o final, porque o que vamos descobrir sobre o Éden vai muito além de um simples mapa. Isso vai transformar a maneira como você enxerga o plano de restauração de Deus para a sua vida. Se você está buscando respostas profundas sobre as origens da humanidade e o propósito divino para sua existência, inscreva-se neste canal agora e ative o sininho, porque essa jornada está apenas começando. Vamos começar pelo texto que é a base de tudo. Gênesis capítulo 2, versos 8 a 14. Deixa eu ler com você esse trecho fundamental. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bdélio e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Giom. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Você percebeu? Moisés não estava escrevendo uma parábola vaga. Ele estava registrando detalhes geográficos precisos, nomes de rios, direções, regiões, referências a minerais e terras específicas. O Tigre e o Eufrates são rios que ainda existem hoje, correndo pela Mesopotâmia, região que hoje conhecemos como Iraque e partes da Síria e Turquia. Isso já é extraordinário, não é? A Bíblia está nos dando coordenadas reais. Mas aqui está o desafio. Os outros 2 rios, Pison e Giom, desapareceram da história. Ou mudaram de nome. Ou foram cobertos pelas areias do tempo. E é justamente esse mistério que tem intrigado estudiosos por milênios. Ao longo da história, pensadores judeus como Flávio Josefo, pais da igreja como Santo Agostinho, e geógrafos bíblicos modernos têm debatido essas pistas. Cada geração trouxe novas teorias, novas descobertas arqueológicas, novas interpretações. Mas antes de entrarmos nas teorias, precisamos entender algo fundamental. O valor teológico do Éden vai muito além da geografia. O Éden era o lugar de comunhão perfeita entre Deus e o homem. Ali não havia medo, vergonha, dor ou morte. Era o projeto original de Deus para a humanidade, um lugar onde o céu e a terra se tocavam. E essa é a grande questão que precisamos carregar no coração enquanto exploramos o mapa. Não estamos apenas procurando um local no passado. Estamos procurando entender o plano eterno de Deus de restaurar essa comunhão perdida. Agora que você entendeu a importância do que estamos buscando, deixa eu te mostrar exatamente o que vamos explorar juntos nessa jornada. Primeiro, vamos mergulhar ainda mais fundo no relato bíblico e decifrar cada pista geográfica que Moisés deixou registrada. Cada nome tem um significado. Cada rio conta uma história. Depois, vamos conhecer as principais teorias históricas sobre onde o Éden realmente ficava.
Prepare-se porque algumas dessas teorias vão te surpreender. Há quem aponte para vales entre montanhas na Armênia. Outros falam de planícies submersas no Golfo Pérsico. E há ainda aqueles que identificam o Éden nas terras férteis entre o Tigre e o Eufrates. Mas não vamos parar na geografia física. Vamos também explorar a simbologia espiritual do Éden como o lugar da origem. Aquele ponto de partida perfeito que a humanidade perdeu e pelo qual ainda suspira. E, finalmente, vamos fazer a conexão mais importante de todas. Como esse anseio humano por voltar ao Éden se relaciona com o plano de redenção revelado em Jesus Cristo. No clímax deste vídeo, você vai entender que a busca pelo Éden nunca foi apenas sobre encontrar ruínas antigas ou identificar rios perdidos. É sobre encontrar o caminho de volta para casa, de volta para os braços do Pai. Então, respira fundo, porque agora vamos viajar no tempo e no espaço. Vamos às margens dos rios perdidos do paraíso. Fecha os olhos por um momento e viaja comigo. Imagine um viajante antigo, talvez um dos descendentes de Noé, caminhando pelas planícies da Mesopotâmia logo após o dilúvio. Ele ouviu histórias dos seus antepassados. Histórias sobre um jardim magnífico que existiu antes da grande catástrofe. Um lugar onde 4 rios se encontravam, onde a terra era tão fértil que tudo crescia sem esforço, onde pedras preciosas brotavam do solo. Nosso viajante segue o curso do grande rio Eufrates. As águas são largas, poderosas, trazendo vida para as margens secas. Ele caminha por dias, semanas, até encontrar outro rio majestoso correndo paralelo, o Tigre. Seus olhos se iluminam. 2 dos 4 rios, ele pensa. A paisagem ao redor é de tirar o fôlego. Palmeiras se curvam ao vento. Campos de trigo dourado ondulam até onde a vista alcança. Rebanhos pastam em vales verdes. Esta é a terra que os antigos chamavam de crescente fértil, o berço das primeiras civilizações. Mas onde estão os outros 2 rios? O Pison que rodeava a terra de Avilá, onde havia ouro bom, bdélio e pedra sardônica? O Gion que cercava toda a terra de Cuxi? Nosso viajante procura, mas não encontra. Talvez tenham sido enterrados pelas areias. Talvez o dilúvio tenha redesenhado o mapa da terra. Ou talvez ele esteja procurando no lugar errado. Mas uma coisa ele sabe em seu coração: este é o lugar mais próximo do centro da criação. Ali, naquele vale entre rios, Deus havia colocado o primeiro homem. Ali começou tudo. E enquanto o sol se põe sobre as águas brilhantes, nosso viajante se pergunta: será que algum dia a humanidade voltará àquela perfeição perdida? Sabe, essa pergunta do nosso viajante imaginário é a mesma pergunta que ecoa no coração de cada ser humano desde o início dos tempos. Por que sentimos esse vazio inexplicável? Porque mesmo quando alcançamos nossos sonhos, a casa própria, o casamento, o sucesso profissional, ainda sentimos que falta alguma coisa. É porque fomos criados para o Éden. Fomos feitos para caminhar com Deus em comunhão perfeita, para viver sem medo do amanhã, sem a vergonha que carregamos, sem a dor que nos persegue, sem a morte que nos espreita. O Éden não era apenas um jardim bonito. Era o lugar onde o céu tocava a terra, onde a voz de Deus não era uma teoria teológica, mas uma presença real, caminhando ao entardecer, conversando face a face com suas criaturas. E mesmo depois de todos esses milênios, mesmo depois de construirmos cidades gigantescas e desenvolvermos tecnologias incríveis, ainda procuramos voltar ao jardim. Procuramos nas filosofias orientais. Procuramos na meditação. Procuramos no sucesso material. Procuramos em relacionamentos. Procuramos em vícios e escapismos. Mas nada preenche aquele vazio em forma de Éden que carregamos dentro de nós. Deixa eu te perguntar algo bem pessoal. Qual é o seu Éden perdido? Aquele lugar ou momento na sua vida onde você se sentiu completo,
Aquela época de inocência que você gostaria de recuperar? Aquela paz que você perdeu e não sabe como reencontrar? A verdade é que o anseio pelo Éden é, na realidade, um anseio por Deus. É a alma suspirando pelo seu Criador. É o coração clamando por voltar para casa. E aqui está a boa notícia que vai se desdobrar ao longo deste vídeo. Deus não abandonou o projeto do Éden. Ele está restaurando tudo. E você tem um lugar nessa restauração. Mas antes de chegarmos lá, precisamos entender melhor o que sabemos sobre o Éden original. Vamos às evidências. Agora vamos colocar nossos chapéus de investigadores bíblicos e explorar as principais teorias sobre a localização exata do Jardim do Éden. Teoria 1. A Mesopotâmia, Iraque atual. Esta é a teoria mais tradicional e amplamente aceita. O argumento é simples e poderoso. 2 dos 4 rios mencionados em Gênesis, o Tigre e o Eufrates, ainda existem e correm pela região da Mesopotâmia, que hoje corresponde principalmente ao Iraque. Há pesquisadores que sugerem que os rios Pison e Gihon eram afluentes antigos ou cursos d'água que se juntavam ao sistema Tigre-Eufrates. Alguns propõem que o Pison poderia ser o rio Karun, que hoje deságua no Golfo Pérsico através do Shatt al-Arab, onde o Tigre e o Eufrates se encontram. O Gihon é ainda mais misterioso. Alguns estudiosos especulam que poderia ser o rio que hoje conhecemos como Kerka, ou até mesmo um sistema de canais e rios que foram completamente alterados por mudanças geológicas ao longo dos milênios. A região da Mesopotâmia é chamada de berço da civilização, não por acaso. Foi ali que surgiram as primeiras cidades, a escrita cuneiforme, os primeiros impérios. Seria essa fertilidade e importância histórica um eco do jardim original? Teoria 2. O Golfo Pérsico submerso. Aqui a coisa fica ainda mais interessante. Alguns geólogos e arqueólogos têm proposto que no final da última era glacial, o nível do mar estava muito mais baixo do que hoje. A área que agora é o Golfo Pérsico era, na verdade, um vale fértil com rios correndo por ele. Estudos geológicos sugerem que essa região poderia ter sido extremamente fértil, com clima ameno e abundância de água. Quando o gelo polar derreteu rapidamente, o mar teria inundado esse vale em um evento relativamente rápido, talvez até relacionado às memórias do dilúvio preservadas em diferentes culturas. Se essa teoria estiver correta, o Éden estaria agora literalmente debaixo d'água, inacessível, perdido para sempre nas profundezas do Golfo. É uma imagem poética e triste, não é? Teoria 3. As montanhas da Armênia. Outros estudiosos apontam para uma região mais ao norte, nas montanhas onde hoje fica a Armênia e o leste da Turquia. O argumento aqui é que essa é a região das nascentes, o lugar onde vários rios importantes da região têm sua origem. O texto de Gênesis diz que saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Isso sugere uma fonte elevada, um lugar alto de onde as águas desciam. As montanhas da Armênia, incluindo a região do Monte Ararat, onde a Arca de Noé teria repousado, se encaixam nessa descrição. Há quem identifique a terra de Havilá, mencionada em Gênesis, com regiões da Armênia conhecidas historicamente por suas minas de ouro e pedras preciosas. A prudência necessária. Agora, aqui está o que precisamos entender com humildade e prudência. Nenhuma dessas teorias pode ser provada de forma definitiva. E talvez não seja esse o propósito de Deus. O dilúvio de Gênesis reconfigurou completamente a geografia da Terra. Montanhas se ergueram, vales se afundaram, rios mudaram seus cursos. O mundo antediluviano era diferente do mundo que conhecemos hoje. Além disso, milhares de anos de história, guerras, mudanças climáticas e civilizações alteraram irreversivelmente a paisagem do Oriente Médio.
Então, por que Deus nos daria essas pistas geográficas se não podemos mais encontrar o lugar exato? Talvez porque o propósito não seja fazer turismo no Éden. O propósito é entender que o Éden foi real, que Deus criou um lugar físico, concreto, perfeito para a humanidade. Que a queda não foi apenas uma alegoria espiritual, mas um evento histórico real que quebrou algo que era verdadeiramente bom. E que, portanto, a restauração prometida também será real, concreta, física. Um novo céu e uma nova terra tão tangíveis quanto o jardim original. As pistas geográficas são como uma âncora da fé. Elas nos lembram que servimos ao Deus da história, não ao Deus das mitologias. Respira fundo comigo por um momento. Sei que pode parecer frustrante não conseguirmos apontar num mapa e dizer: é ali, o Éden ficava exatamente ali. Mas deixa eu te contar algo que vai trazer paz ao seu coração. O Éden pode ter sido perdido, mas não foi esquecido por Deus. Desde o momento em que Adão e Eva foram expulsos do jardim, com querubins e uma espada flamejante guardando o caminho de volta, Deus já tinha um plano de restauração em mente. Aliás, esse plano foi revelado ainda no jardim, quando Deus disse à serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Essa foi a primeira promessa do Evangelho. Ali mesmo, no momento da perda, já havia a promessa da recuperação. E sabe o que é mais lindo? A Bíblia termina com a restauração completa do que foi perdido no Éden. Vamos ao livro do Apocalipse, capítulo 22, versos 1 e 2. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Você está vendo? O rio, a árvore da vida. Tudo que foi perdido no Éden será restaurado na Nova Jerusalém, mas com uma diferença gloriosa. No Éden, havia a possibilidade de pecar e perder tudo novamente. Na restauração final, não haverá mais essa possibilidade. O pecado será definitivamente destruído. A morte não existirá mais. E mais, no Éden, Deus caminhava com o homem. Na Nova Jerusalém, ele habitará conosco. Apocalipse 21:3 diz: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então sim, perdemos o jardim, mas vamos ganhar algo infinitamente melhor. Não apenas um jardim, mas uma cidade inteira, a cidade de Deus. Não apenas a presença de Deus ao entardecer, mas a presença constante de Deus, face a face, para sempre. A história não termina com a perda, termina com a restauração. O último capítulo não é Gênesis 3, com Adão e Eva sendo expulsos. O último capítulo é Apocalipse 22, com a humanidade redimida entrando na glória eterna. E essa, meu irmão, minha irmã, é a nossa esperança. É por isso que continuamos. É por isso que não desistimos. Porque o jardineiro não abandonou seu jardim. Ele está preparando algo novo, algo melhor, algo eterno. Agora eu quero que você volte comigo, mais uma vez, aquele momento devastador da história humana. O momento da expulsão. Imagine Adão e Eva. Minutos atrás, eles estavam escondidos entre as árvores, cobertos de vergonha, tentando se ocultar de Deus com folhas de figueira. O pecado havia acabado de entrar no mundo. Então veio a sentença. A maldição sobre a serpente, a dor no parto para Eva, o trabalho árduo e a terra amaldiçoada para Adão. E, finalmente, as palavras que devem ter partido seus corações. Portanto, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado.
E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3, 23, 24. Consegue sentir o peso desse momento? Adão e Eva olhando para trás, vendo pela última vez as árvores exuberantes, o rio que se dividia em 4 braços, a árvore da vida ao centro. E entre eles e o paraíso perdido, querubins com uma espada flamejante girando em todas as direções. O caminho de volta estava bloqueado, não por crueldade de Deus, mas por misericórdia. Porque se eles comessem da árvore da vida naquele estado de pecado, viveriam para sempre separados de Deus, eternamente caídos, sem possibilidade de redenção. E ali, do lado de fora dos portões do Éden, começou a longa, dolorosa jornada da humanidade. Gerações e gerações nasceriam e morreriam longe do jardim. O caminho de volta estava fechado, até que 4.000 anos depois, outro jardim entra na história. Não o jardim do Éden, mas o jardim do Getsêmani. E ali, um novo Adão, Jesus Cristo, enfrenta uma escolha. Assim como o primeiro Adão teve que escolher entre obedecer a Deus ou seguir seu próprio caminho, Jesus escolhe. Mas, diferentemente do primeiro, ele escolhe a obediência completa. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. E onde o primeiro Adão falhou e trouxe morte, o segundo, Adão obedeceu e trouxe vida. Paulo explica isso com poder em Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. E aqui está o clímax glorioso de toda essa história. Jesus não veio apenas para nos dar uma filosofia de vida ou um código moral. Ele veio para reabrir o caminho de volta ao Éden. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele derrotou o pecado e a morte que nos separavam de Deus. A espada flamejante foi removida. Os querubins deram passagem. O caminho de volta para a comunhão com Deus foi restaurado. Hebreus 10, 19 e 20 declara: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu foi rasgado. O caminho foi aberto, a geografia mudou de literal para espiritual, mas a realidade é tão concreta quanto antes. Você entende o que isso significa? A busca pelo Éden nunca foi apenas sobre encontrar um lugar no mapa, foi sempre sobre encontrar o caminho de volta para Deus. E esse caminho tem um nome: Jesus Cristo. Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. O Éden que você procura não está escondido sob as águas do Golfo Pérsico ou enterrado nas areias da Mesopotâmia. O Éden está disponível agora, hoje, neste exato momento, através de Jesus Cristo. Você pode voltar para casa. Você pode reencontrar aquela comunhão perfeita com Deus. Não porque você é perfeito, mas porque Jesus abriu o caminho. Então agora a pergunta não é mais onde ficava o Éden, mas sim como eu volto para o Éden. E a resposta é tão simples quanto profunda. Você cultiva o Éden interior. Deixa eu explicar. Quando você aceita Jesus como seu Salvador e Senhor, algo sobrenatural acontece. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em você. Paulo escreve em 1 Coríntios 6,19: Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Você se torna o templo, o lugar onde Deus habita, o lugar onde o céu toca a terra. E assim como Adão foi colocado no Éden para o cultivar e guardar, você também recebe um jardim para cuidar, o jardim do seu coração. Como você cultiva esse Éden interior? Através da oração, aquela conversa íntima e constante com Deus, assim como Adão e Eva conversavam com ele ao entardecer no jardim.
através da leitura da palavra, deixando que a verdade de Deus regue sua alma como o rio regava o Éden, através da obediência, escolhendo a cada dia obedecer a Deus em vez de seguir seus próprios caminhos, através da comunhão, vivendo em amor e unidade com outros crentes, refletindo a harmonia que existia no jardim original, através da pureza, guardando seu coração e sua mente das coisas que destroem e corrompem, mantendo seu jardim livre de ervas daninhas, através da adoração, reconhecendo que Deus é o centro de tudo, assim como a árvore da vida era o centro do Éden. Você vê, o verdadeiro local do Éden é onde o homem e Deus se encontram novamente. E isso pode acontecer no seu quarto de oração, na sua sala de estar, no seu caminho para o trabalho, no silêncio da madrugada quando você abre seu coração para o Criador. O Éden começa em você quando Deus volta a ser o centro. Não quando você tem tudo resolvido, não quando você se sente digno, mas quando você simplesmente abre a porta do seu coração e diz: Senhor, entra, faz a tua morada em mim, restaura em mim o jardim que foi perdido. E sabe o que é lindo? Deus não está esperando você se consertar primeiro. Ele é o jardineiro. Ele é quem transforma desertos em jardins. Ele é quem faz brotar vida onde só havia morte. Isaías 51:3 promete: porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como o Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ação de graças e voz de melodia. Você tem lugares assolados em sua vida, desertos emocionais, solidão espiritual. Deus quer transformar tudo isso em Éden novamente. Então, este é meu chamado para você hoje. Pare de procurar o Éden em lugares externos. Pare de achar que a felicidade está na próxima conquista, no próximo relacionamento, na próxima viagem. O Éden que você procura está disponível agora, através de um relacionamento restaurado com Deus por meio de Jesus Cristo. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, hoje é o dia. Ore comigo agora mesmo. Senhor Jesus, eu reconheço que estou perdido, longe do jardim que você planejou para mim. Reconheço que tentei encontrar satisfação em outros lugares, mas só você pode preencher o vazio do meu coração. Eu creio que você morreu na cruz para reabrir o caminho de volta para Deus. Eu te aceito como meu Salvador e Senhor. Entra no jardim do meu coração e transforma-o. Em nome de Jesus. Amém. Se você já é cristão, mas tem vivido longe da comunhão íntima com Deus, hoje é o dia de voltar. O jardineiro está chamando você de volta ao jardim. Não ignore esse chamado. O Éden começa em você quando Deus volta a ser o centro da sua vida. Que jornada fizemos juntos hoje, não é mesmo? Começamos com uma pergunta geográfica. Onde ficava o Jardim do Éden? Exploramos mapas, rios, teorias arqueológicas, evidências históricas. Viajamos pelas planícies da Mesopotâmia, contemplamos a possibilidade de um vale perdido sob as águas do Golfo Pérsico, consideramos as montanhas da Armênia como possível berço da criação. Mas no caminho, descobrimos algo muito mais profundo do que coordenadas num mapa. Descobrimos que a busca pelo Éden é, na verdade, a busca por Deus. Descobrimos que o jardim perdido é um símbolo do relacionamento quebrado entre o Criador e a criação. E que Jesus Cristo é o caminho de volta, não para um lugar geográfico do passado, mas para uma comunhão eterna com Deus que começa agora e se completará na eternidade. A geografia física do Éden pode estar perdida para sempre sob camadas de história e mudanças geológicas. Mas a geografia espiritual do Éden está disponível para você hoje, agora, neste exato momento. Tudo o que você precisa fazer é escolher voltar. Escolher deixar Deus ser o centro novamente. Escolher cultivar o jardim do seu coração.
E agora eu tenho uma palavra secreta para você escrever nos comentários. Essa palavra resume tudo o que falamos hoje. A palavra é voltar. Escreve voltar nos comentários agora, porque é isso que todos nós precisamos fazer. Voltar para Deus, voltar para o jardim, voltar para casa. E enquanto você está aí, me conta, qual teoria sobre a localização do Éden mais te surpreendeu? Foi a Mesopotâmia? O Golfo Pérsico submerso? As montanhas da Armênia? Ou você tem outra teoria? Compartilha aí embaixo. E me diz também, de onde você está nos assistindo? Escreve aí sua cidade, seu estado, seu país. Eu quero saber onde estão os buscadores do Éden espalhados pelo mundo. Se este vídeo tocou seu coração, deixa aquele like para me ajudar a alcançar mais pessoas que também estão buscando o caminho de volta para Deus. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, porque a cada semana trazemos mais conteúdo que vai aprofundar sua fé e sua compreensão das Escrituras. E já que você gostou de explorar a geografia bíblica do Éden, eu tenho certeza que você vai amar nosso próximo vídeo, a geografia do dilúvio, onde as águas cobriram a história. Vamos explorar as evidências geológicas do dilúvio de Noé, investigar onde a arca realmente repousou e entender como esse evento catastrófico redesenhou o mapa do mundo antigo. Vai ser uma jornada incrível que você não pode perder. Antes de você ir, deixa eu te lembrar de algo que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O Éden ficou para trás, mas a nova Jerusalém está à frente. Não viva preso no passado, no jardim perdido da sua vida. Olhe para a frente. Deus está preparando algo glorioso. A busca continua. Não a busca por um lugar perdido no mapa, mas a busca diária por viver na presença de Deus, cultivando o jardim interior que Ele plantou em você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E lembra, o Éden começa em você quando Deus volta a ser o centro. Até o próximo vídeo e que Deus continue restaurando o jardim do seu coração. Um forte abraço, fique com Deus e nos vemos na próxima jornada pela geografia bíblica.